estar. Como você congela um mamute? É fácil, abre o congelador e põe ele dentro. Não é tão fácil assim. A pergunta é, o que estaria fazendo um mamute na Sibéria com planta tropical na boca? Congelado. Se você quiser ter uma ideia como funciona, não faça isso, por favor. Fecha o ouvido das crianças agora, mas a ideia é mais ou menos assim. Molha a sua mão, vai lá no refrigerador e faz assim, ó, tum. A hora que você tentar tirar a sua mão, uma parte da pele vai ficar lá dentro. É por isso que eu estou dizendo, tampa o ouvido das crianças, porque vai doer pra caramba. Então, esse é o processo. Um pouquinho do contexto. O outro negócio que é interessante, a velocidade do som na rocha é um pouquinho mais de 5.000 metros por segundo. Uma rachadura iria caminhar-se nas duas direções a 5.000 metros por segundo. Ou seja, você racharia a terra toda de ponta a ponta em pouco menos de 3 horas. No caso do dilúvio, em cerca de 3 horas, a população do mundo primitivo sabia o que estava para acontecer. Não precisou nem da CNN. A cobertura foi mais rápida. Literalmente cobertura. Inundou todo mundo. Um negócio que é interessante quando a gente estuda esse contexto é que a gente percebe a dimensão da coisa. Quando a gente tira a física, tira a matemática, tira a geologia, a hidrodinâmica, todos esses negócios, a gente olha simplesmente que foi uma inundaçãozinha lá. É um pouco mais do que isso. Então essa seria praticamente a primeira fase, duração cerca de 3 horas. Segunda fase seria a parte da inundação, ou seja, essa água vai saindo e vai inundando. Quando eu disse para vocês que as montanhas antigamente tinham uma altura menor, e o fundo dos oceanos também, está relacionado com modelos computacionais, que eu vou explicar daqui a pouquinho também sobre eles. Ou seja, você tem uma terra toda inundada, aproximadamente 40 dias é o tempo que demorou para inundar tudo, pelo menos estou usando o referencial da Bíblia. Uma coisa que é interessante nisso, o que aconteceria durante todos os dias uma terra inundada? Acontece 2 vezes por dia, vocês estão habituados aqui com o oceano aqui pertinho. Você tem maré alta e maré baixa. Maré alta e maré baixa. O que é extremamente importante para um negócio que a gente vai ver também daqui a pouquinho. A terceira fase seria a fase da deriva continental, ou seja, como se formaram os continentes. Porque a Bíblia está perfeitamente correta quando ela diz o seguinte, que no dia 3 Deus criou a porção seca e não as porções secas. Havia uma única Pangeia. Simplesmente uma porção seca. Então o que nós temos seria um exemplo mais ou menos dessa forma. Deixe-me ilustrar o princípio. Naquele exemplo que eu dei para vocês, imagina que as tábuas que foram colocadas em cima dessa mola que está comprimida, essas tábuas fossem a parte de granito e a mola fosse a parte de basalto. Quando eu tirasse as tabuinhas de cima, o que aconteceria com a minha mola? Como não tem mais pressão, a mola sobe, ou seja, dá uma curvadinha ali em cima. Quando nós criamos um modelo computacional, fazendo a mesma simulação, usando, no caso, a rocha, só que agora nós temos 2 placas, uma de granito, essas 2 de granito, e a parte de baixo de basalto. Você teria aqui, nessa região, ainda água, ou seja, é possível que a placa escorregue. Parte de hidrodinâmica, aquaplanagem, não teria nenhum problema sobre isso. Quando essas placas se afastassem, o que aconteceria com o fundo? Ele subiria. O problema é que, por causa da curvatura da Terra, ele racharia nesse sentido, bem como nesse outro sentido. Que é um negócio fascinante que a gente vê isso aonde? No fundo dos oceanos. Você percebe exatamente a ligação que havia entre, é só puxar essa parte aqui, encostar, ela encaixa direitinho. Dá uma olhada, que nós chamamos de crista oceânica. Dividida nos 2 lados, rachaduras nesse sentido, rachaduras nesse outro sentido. O que para a gente é muito interessante, porque você dá uma olhada, é a maior cadeia de montanhas do mundo. Para o pessoal que gosta de fazer rapel, é lá embaixo que está o 10, não é aqui em cima não. As maiores montanhas se encontram no fundo dos oceanos, que é um negócio muito legal. São 74 mil quilômetros de montanhas praticamente ininterruptos, você percebe aqui, ao redor da Terra. E é possível observar que praticamente a rachadura deve ter iniciado em algum lugar por aqui. Tudo acontece na Califórnia, eu não tenho bem certeza, mas deve ter sido por ali. Porque se você percebe que aqui tem uma parte de intersecção, ou seja, esse finalzinho do racho, dessa elevação, terminou aqui. O outro já tinha passado por ali. E ele termina praticamente no mar Mediterrâneo, passando embaixo
do Canal de Suez, lá o Mar Vermelho, todo esse negócio passa por ali. Quando você pega a simetria dos dois lados, vem por ali, você percebe que termina mais ou menos em algum lugar nessa região, na costa oeste dos Estados Unidos. Alguma coisa aconteceu por ali, a gente só não sabe o que. Nem quando, mais ou menos. Mais ou menos a gente sabe quando. Então essa é a parte da deriva continental. Olhando mais de perto disso, tem uma questão muito importante, que é a parte de formação dos continentes. Eu peguei apenas uma placa agora. Imagina a placa se deslocando para esse lado. Olha que ela está embaixo d'água, totalmente inundada. O que acontece quando ela para? Ela comprime. Montanhas mais altas, fundo dos oceanos mais profundos. Para onde foi toda a água? Para lugar nenhum, continua toda aí. A única coisa é que agora os continentes são mais altos do que o que eles eram antes. Fundos dos oceanos mais profundos do que eles eram antes. O negócio que o modelo computacional indica o quê? Uma cadeia de montanhas principal na ponta da direção do deslocamento da placa. Depois aqui no meio você tem uma cadeia de planaltos e planícies. E lá do outro lado uma pequena cadeia de montanhas secundárias. Se você pegar e observar, por exemplo, na América do Sul, uma cadeia de montanhas, a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, e uma outra cadeia de montanhas, a Serra do Mar. Se você olhar, por exemplo, no hemisfério norte, você tem uma cadeia de montanhas desse lado, as rochosas, planaltos e planícies, e os Apalaches do outro lado. Exatamente como o modelo computacional estava predizendo. Então é muito interessante a gente parar e estudar todo esse contexto. Por quê? Nós estamos na fase final de todo o sistema, que é apenas a parte de acomodação. Nessa parte de acomodação a gente tem os pequenos probleminhas da vida, aí, terremotos, furacões, no caso vulcões e coisas desse jeito, que é o que acontece. Por quê? É a parte de todo o sistema se estabilizar. Quando nós tratamos das teorias das placas tectônicas, existe uma dificuldade muito grande ainda de conciliar o tamanho das placas, a energia necessária para fazer que as mesmas se movimentassem. A grande diferença com respeito a todo esse sistema é que quando você analisa a teoria das placas tectônicas, você vê, por exemplo, de um lado a África, do outro lado a América, e faz uma comparação da distância. Quanto tempo teria se passado para que esses dois se separassem? É assim que o pessoal faz cálculo. Se você pegar o cálculo, dá pelo menos alguns milhões de anos ali para que eles chegassem onde eles chegaram hoje. Com a teoria das hidroplacas, o sistema todo em cima de água, essas placas teriam chegado a velocidade de 70 km por hora, para produzir as cadeias de montanhas na altura que nós temos hoje, planaltos e planícies e tudo mais, fator de compressão. Agora imagina uma placa dessa viajando a 70 km por hora. Eu não sei quantos de vocês já estiveram na beirada de uma montanha, a montanha literalmente resolveu desabar e você desce morro abaixo em cima de uma pequena rocha a uns 70 km por hora. Mas aí entra a questão, muitas pessoas falam, tá, mas se o dilúvio repartiu tudo, como é que fica então? Como é que tem índio no Brasil? Tem vários estudos feitos, por exemplo, algumas áreas específicas, como a Beríngia, lá no Estreito de Bering, rota de transição, de migração entre a Sibéria e o Alasca. O pessoal que faz estudos na área de fonética ou de línguas, percebe que as línguas dos índios aqui do Brasil, o pessoal ali do Peru, etc., coisa e tal, você vem seguindo as línguas originais, não as que vieram a nível de importação. Todos eles têm fonemas que você vai traçando e percebe que foi por aqui que o pessoal passou. O que é interessante é que a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 25, que a Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome por Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Peleg, de acordo com o que nós temos, nasceu 101 anos após o dilúvio, e ele morreu 340 anos após o dilúvio. Mais ou menos nessa época foi quando esses pequenos lugares, onde a superfície da terra estava acima do nível do mar, ficaram abaixo. Praticamente por questão de congelamento, tudo aquilo que a gente chama da era do gelo, que não foi nada daquilo que se propõe. A única era do gelo verdadeira é aquela que a Disney criou, que vocês podem assistir, que é muito legal. Aquilo lá está exatamente de acordo com o que precisa. Sem brincadeira, mas tem sido questionado a respeito da era do gelo. Então, um pouquinho de como esse pessoal migrou de um lugar para outro. Dilúvio teria produzido o quê? Uma grande quantidade de fósseis, que é o que nós encontramos hoje em dia. A questão nisso é que tem um trabalho que tem sido feito, mais especificamente pelo pessoal da Cornell, Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Dr. Leonard Brand, que é professor de Biologia e Paleontologia. Ele fez um sisteminha para simular um dilúvio universal.